A paz, queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, especial leitura completa da Bíblia. Manda um oi, Nicole. Pai querido, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, meus amados. Vamos fazer a nossa oração? Meu Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez entramos na sua presença, Pai. Bendizemos e exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é Deus, Deus presente, Deus que nos conhece, Deus que nos assiste nas nossas dificuldades, lutas e também, Pai amado, nos honra com muitas vitórias. Nós não temos, Pai, como te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Não temos como retribuir. Por isso nós queremos colocar nossa vida, Pai, diante de Ti, Senhor. Tudo que temos e tudo que somos, nossos planos, nossa família, Pai. Tudo, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, porque queremos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Tira, meu Deus, a religiosidade, Senhor. Tira, meu Deus querido, os sentimentos, Pai querido, que são nocivos, Pai. Tira a tristeza, se houver mágoas, ressentimentos, angústia, ansiedade, incredulidade, Pai. Tira de nós, Pai, a ira, Senhor querido, a dependência das coisas deste mundo, meu Pai. Ensina-nos, Pai, a depender de Ti totalmente, Senhor. Ensina-nos a mergulhar no mar do Teu Espírito, a caminhar contigo, Senhor. Nós não temos forças em nós mesmos, de nós mesmos, Pai. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Sua misericórdia, da Sua direção, Pai. Aleluia, Jesus. Abençoa o Teu filhinho, a Tua filhinha. Revela-te, Senhor, em cada coração, Pai. Alegra o coração, Pai, dessa pessoa que está fazendo essa oração comigo, Senhor. Talvez ela esteja preocupada por causa da família, do marido, da esposa. Talvez por causa das dívidas, Pai. Da situação, Pai. Oh, meu Deus, alegre esse coração, Pai. E lembra essa pessoa que o Senhor ainda está no controle. E o Senhor pode fazer o impossível para abençoar. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados, que sejam curados, renovados, fortalecidos. Que, meu Deus, venha alegrar o seu coração, venha te dar a direção que você precisa. Meu Deus, venha restaurar o seu casamento, a sua saúde, os seus caminhos. Venha abençoar a sua empresa, a sua mente, os seus pensamentos. Venha tirar o desejo do suicídio, a depressão. Seja curado, seja fortalecido, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai querido, como é bom, Senhor amado, poder orar a Ti e ter a certeza que o Senhor está nos ouvindo, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor, no Brasil e no mundo, Pai. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa os líderes, Pai. Abençoa os obreiros, pastores, diáconos, bispos, Pai, apóstolos. Abençoa a Tua igreja, Pai. Fortalece, meu Pai. Dá dons espirituais, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. E que todos venham crescer no amor. Em nome de Jesus. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é Deus na sua totalidade. Em nome de Jesus, como nós ministramos ontem, lemos a respeito do 1 Coríntios, capítulo 12. Oh, meu Pai querido, abençoa os Teus filhinhos, Pai. Para que eles venham entender o Teu amor, Pai, e viver esse amor. Abençoa, Pai querido, a igreja de Israel, Pai, Jerusalém, Senhor. Aviva a Tua obra, Pai, em Israel. Nós amamos aquele povo. Não é por merecimento que nós amamos, porque nós não merecemos, o Senhor nos ama. Porque aquele povo, através dele, veio a salvação, Pai querido. Louvado seja o Teu nome pela vida do Abraão, o patriarca, de Isaac, de Jacó, e de cada servo Teu, Pai querido, que com lutas e dificuldades não negou a Ti, Senhor. Porque são exemplos da fé, Pai. Ajuda-nos, Pai amado, a Te honrar, a Te glorificar, Senhor. Que o Senhor tenha prazer, Pai amado, na minha fé, na minha adoração, na minha caminhada. Que o Senhor tenha prazer nesse Teu filhinho, nessa Tua filhinha, Pai. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sejam abençoados, queridos, nessa unção, nesse entendimento. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos tomar nossa água, queridos, em nome de Jesus. Pega o copo com água ali. Presente ao Senhor. Apresenta ao Senhor, queridos. Meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo eu te peço, consagra essa água, Pai. Abençoa essa água, Senhor. E quem beber dessa água seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber. Glória a Deus, queridos. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, queridos, né? Quero lembrar vocês que esse é um programa gravado. Foi gravado de ontem, né? Hoje também está sendo gravado. Esse programa, se não me engano, vai passar na quinta-feira.
E eu ainda vou gravar daqui a pouco, então, o programa da sexta-feira, por causa da viagem, tá, queridos? Eu vou estar acompanhando com vocês, vou estar assistindo com vocês, se for possível, tá bom? Então, Deus abençoe, eu peço vocês que compartilhem, que curtam, que comentem, queridos, né? Vou estar vendo depois os comentários ali com carinho. E, né, não deixe de comentar, né? Não deixe de compartilhar em nome de Jesus, tá bom, queridos? Então, nós estamos fazendo com todo o temor, tremor no nosso coração, mesmo que seja gravado, a unção e a bênção, né, tá sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia, então. 1 Coríntios, capítulo 14. Hoje eu não vou comentar, né, dar um amém para vocês, porque eu não tô vendo, tá, queridos? Então, o bom é que daí rende mais a leitura, tá, queridos? Ontem eu fiz o culto de ontem, né, que vocês assistiram, e ficou um pouco mais curto, mas a leitura ficou, né, boa, nós fizemos uma boa leitura, né? Então agora provavelmente vai ser assim, não vai levar uma hora, talvez um pouco menos, mas a gente aproveita daí na leitura, né? Na leitura, comentando a palavra, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 14. O dom de profecia é superior ao de línguas. Então você vê que aqui mais uma vez estávamos comentando sobre isso ontem, né? Existem dons melhores, então existem dons piores. Aqui o de profecia é superior que o de línguas, né? Por que está escrito isso aqui, queridos? Porque Deus sabe que as pessoas elas iam pegar esse dom aqui e iam supervalorizar eles. Lembra que no início, ontem, quando o apóstolo Paulo falou, filhos, sobre os dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E as pessoas, elas têm essa ignorância espiritual. Então, esse dom aqui, ele é o mais estimado de todos, mas ele é o menor, o mais simples, queridos. E aqui ele vai falar mais, né, a respeito disso. E não está desqualificando o dom de línguas, cara. Não é isso, mas ele não pode ser supervalorizado, tá bom, queridos? Versículo 1, pode ler, filho. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizei. Olha a direção, segue o amor, queridos, tá? Esse é o amadurecimento da fé, que foi dito todo. E procurai com zelo os dons espirituais. Pastor, não é dado a Deus como lhe apraz? É, mas você também pode pedir a Deus. Então, como eu disse ontem, peça a Deus. Qual dom você quer? Pastor, eu quero falar em línguas. Amém, glória a Deus, é bênção. Peça a Deus, eu quero falar em línguas. Mas eu quero profetizar. Amém, é melhor. Então profetiza. Por que você está dizendo que é melhor? Eu não, o apóstolo Paulo vai dizer. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, quem profetiza é superior àquele que fala em línguas, tá? A não ser que quem fala em língua também saiba o quê? Interpretar. Tá bom, queridos? Então, daí a igreja é edificada. Lembra que a gente não faz as coisas para nós. No amor, a gente procura os interesses dos outros, queridos, né? Essa é a base da nossa fé. Versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ou seja, você imagina se Paulo, tudo que ele falasse em língua estranha. Onde é que estariam as cartas de Paulo, os ensinamentos de Paulo, não é verdade, queridos? É isso que ele está dizendo, queridos, né? Então não tem proveito para a igreja. Então se não tem proveito para abençoar os outros, eu não estou preenchendo a minha coroa. Versículo 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não o derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também ser a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Olha que linda essa comparação, querido, né? Se você, os instrumentos musicais, por exemplo, um violão, se não tocar bem certinho as notas ali, como é que vai saber o que está tocando? Que tipo de canção que é? Qual que é o propósito da canção, né? Ali ele faz uma comparação também. Se a trombeta, a trombeta ali der o som incerto, né? Vamos dizer assim, a respeito da batalha, tocado o chofar, então tinha o toque. Tinha o toque de receber um rei, tinha o toque, né, de alguém tá chegando, e quando era batalha, aquele toque de guerra, e todo mundo já ouvia aquilo ali, já se preparava para a batalha. E se a trombeta, quem estiver tocando a trombeta, der um som incerto, como que as pessoas vão se preparar para a batalha? O que isso tem a ver, pastor? Versículo 9. Assim, vós, se com a língua não dissertes palavra compreensível,
Como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes do mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, o que o amor é? O dom supremo. Então, é um amadurecimento da fé, né? Especialmente dos dons. Então, ele está falando, filhos, procurai progredir, procurai crescer, amadureça. Lembra que ele falou, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava e agia como menino, tudo bem. Mas quando eu deixei de ser menino, eu também deixei as coisas próprias de menino. Então, tem que parar de pensar como menino, né? Então, procurai progredir para a edificação da igreja. Né? Então não é errado falar em línguas. O pastor não gosta que fale em línguas. Não, querido, não é isso. Eu estou lendo, nós estamos comentando aqui, nós estamos lendo aqui. E esse pensamento não é meu. Né? O pastor Júnior é isso, né? É aquilo. Não, queridos. É o que está a nossa vida é baseada na palavra de Deus. Se não for baseada na palavra de Deus, não é baseada em nada que diz respeito à salvação, saúde. Então né, ele está dizendo assim, filhos, procura progredir, cresça, amadureça, para a edificação da igreja. Versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Então, fala em língua, glória a Deus. Então, ore a Deus para que você possa interpretar, não desista, ore a Deus. Versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que diz. Se você fala em outra língua, como que a pessoa vai poder dizer amém se ela não sabe o que você está falando? Né? Assim, muitas vezes o diabo ele entra com línguas estranhas, as pessoas não sabem, e por ser estranha, eles acreditam que é de Deus. Não, querido, o diabo também fala em línguas, muitas pessoas endemoniadas falam em línguas. Por isso, a necessidade de se ter quem fala em língua na igreja, também tem que ter quem interprete, senão fique quietinho, fale para si mesmo. É interessante isso, né? Versículo 18. Porque tu, de fato, dás bem as graças. 17, né? Mas o outro não é edificado. Isso. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Não é que ele fala em língua mais que os outros, ele dá graças a Deus mais do que todos porque fala em outras línguas. Pastor, o senhor fala em outras línguas? Eu não falo em outras línguas. Por que você não fala? Porque quando no início da minha conversão, eu estava lendo justamente esse aqui, não, pastor, Senhor, eu não quero falar em língua, eu não preciso falar em língua. Prefiro profetizar, eu falava, né, na minha imaturidade, na minha juventude, recém-convertido, né? Foi quando eu fui batizado no Espírito Santo. Então as pessoas acham, porque não fala em língua, não é batizado no Espírito Santo. Nós lemos ontem que isso é ignorância, né? Então e o apóstolo Paulo não, o apóstolo Paulo ele falava em língua, ele diz aqui, dou graças a Deus porque fala em outras línguas, dou graças a Deus mais do que todos vós. Versículo 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Os dons em face dos visitantes na igreja. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede criança. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Isso aqui é lindo, esse versículo também. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Não sejam meninos no juízo, queridos. Na malícia, sim, seja menino, porque a criança tem pouca malícia. Então seja menino na malícia. Ou falou alguma coisa de você, tem pessoa que nem falou, não, falou, que quis falar, eu já entendi. Aí é malicioso, onde não deve. Aí sim, na malícia seja como criança, mas quanto ao juízo, tem amadurecimento. O amor, queridos, é o amadurecimento da fé. Então, julgue no amor, né? Sempre com a intenção de que o outro alcance a graça de Deus e a bênção de Deus. Versículo 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Presta atenção nisso. 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Vocês estão entendendo como o apóstolo está falando bastante de falar em línguas? Não sou eu. É o apóstolo Paulo que está falando, filho, para que as pessoas não sejam enganadas, não sejam ignorantes, né? Não quero que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. É assim que começou no capítulo 12, queridos, tá? Então ele continua falando sobre línguas. Eu falo em línguas, ele está dizendo. Dou graças a Deus por isso, mas eu prefiro falar 1 ou 2 palavras do que 10.000 línguas.
que as pessoas possam entender. E outra coisa, né? De sorte que a língua constitui um sinal não para os crentes. Quando o povo foi cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, tinham muitos estrangeiros naquele lugar. E aquilo ali era um sinal para aqueles estrangeiros. Tanto que eles falaram, nós somos medos, partos, né? Todo aquele povo lá. Como nós estamos ouvindo eles falar na nossa língua materna? Mistérios de Deus. Então aquilo foi para chamar a atenção dos incrédulos. Então, o que acontece? De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, a profecia sim é para os que creem. Isso é amadurecimento. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? De novo ele está falando, querido. Você vê como que o apóstolo está falando a respeito de falar em língua, porque a ignorância é muito grande nessa área. Talvez alguém esteja me ouvindo aqui que fala em língua, está revoltado com o que eu estou falando. E é normal isso acontecer, já vi isso acontecer. Mas não sou eu que estou falando, preste atenção. Você está lendo que o apóstolo Paulo está falando a respeito de falar em línguas. Ele não está dizendo para você não falar, ele dá graças a Deus porque fala. Mas a questão é a ignorância, a falta de entendimento, é supervalorizar isso. Como a pessoa que fala isso, ela não vai para o inferno. A pessoa que profetiza, ela vai para o inferno se ela não tiver amor. A pessoa que tem toda a sabedoria, ciência, fé a ponto de transportar monte, nós vemos ontem, ela vai para o inferno se ela não tiver amor. Então é só isso, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Aí ele diz assim, se todos profetizarem, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e acontece muito isso, tá? E puserem a falar em línguas, no caso de entrar um incrédulo, um indouto, não dirão porventura que estáis loucos? Eu mesmo, no início da minha conversão, chegava em igreja pentecostal, não são todas, tá, queridos? Mas eu cheguei numa igreja pentecostal que estava todo mundo falando língua, fazendo aviãozinho, correndo. Quando eu entrei na igreja, eu olhei, não quero, fui embora. Falei, não, para mim não faz sentido isso. E foi por causa desta leitura aqui, queridos, que eu, quando no início da minha conversão, eu falei, Senhor, eu não quero falar em língua, tranquilo, para mim não precisa. Então não é errado, queridos, é porque biblicamente, eu entendi que não era importante, tinha coisas mais importantes para fazer. E isso na minha imaturidade, na minha ignorância espiritual. Versículo 24. Porém, se todos profetizarem e entrar o incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Torna-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no vosso meio. Então você vê que as línguas é sinal para os incrédulos. Profecia para os crentes. Mas quando o incrédulo recebe profecia, ele vai dizer, olha, quando ele recebe mistério de Deus, como que essa pessoa sabe? Ela não me conhece, só Deus sabe isso. Então ela vai prostrar face em terra e vai adorar a Deus. Falar, olha, de fato Deus está aqui. Então, quando você fala em profecia, Deus, você se deixa usar ou tem esse dom de profecia, quando alguém chega, uma pessoa que nunca viu, olha, irmão, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, a pessoa fala assim, meu Deus, é verdade, é dessa maneira, exatamente. Não é como vai num lugar que vai ler a mão, que fica falando genérico, olha, você tem bastante probabilidade de acertar, então vamos falar assim, está passando uma luta nessa área. Não, não estou. Então quer dizer que é na outra, Os embusteiros, eles fazem isso, eles enganam, Mas quando Deus fala, não tem dúvida. Meu Deus, só Deus sabia disso. Quando Jesus falou para Natanael, eu estava lá, eu te vi debaixo da figueira. Ou seja, ele estava falando com Deus, conversando com Deus. Só está me vendo aqui, Senhor? Só estava ele, só ele, debaixo daquela figueira, orando a Deus. E daqui a pouco Jesus fala assim, eu estava lá, eu vi você, eu ouvi o que você falou para mim quando você estava debaixo da figueira. E naquele momento, o que aconteceu? Natanael ele se prostrou em terra e falou, meu Deus, tu és Deus. Só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira, você está falando que você já está dessa maneira, você crê? Coisas muito maiores do que essa você vai ver, meu irmão. Glória a Deus, querido. Olha que linda essa palavra, Versículo 26. A necessidade de ordem no culto. Que fazer, pois, irmão? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Então, olha, presta atenção à ordem no culto, queridos, É mais ou menos essa ordem, tá? É basicamente isso aqui. Quando vocês se reunirem, um lê a salmo, Cante um salmo, que salmos são cânticos, Outro vai trazer uma doutrina, precisa da doutrina. Outro traz revelação. Nenhum atropela, tudo com ordem, é a ordem, A questão é a ordem. Tem um que vai trazer língua, mas só se tiver quem interprete. Você vai ver que vai continuar falando desse aqui. Nós até lemos ontem, Fala em língua só se tiver quem interprete.
E seja tudo feito para edificação, para ninguém aparecer, para ninguém se exaltar, ninguém mostrar que é mais ungido que outro. Querido, você tem muito na igreja, isso é meninice. Tem pessoa com 10, 30, 40 anos de igreja que ainda pensa igual um menino, queridos. Não é minha unção, olha, minha unção curou, minha unção, olha. Puxa vida, é uma tristeza quando ver que ainda tem isso, né? Se é um novo convertido, é até bonito ver, olha, minha unção, você incentiva, glória a Deus. Mas quando vai amadurecendo, queridos, já não há mais necessidade disso. A gente deixa as coisas de menino para trás. Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Mais uma vez o apóstolo está falando em língua estranha. Não é eu, queridos, é o apóstolo Paulo. Mais uma vez ele vai bater nessa meninice ligada à língua estranha. No caso de alguém falar em outra língua, não seja mais do que 2. Quando muito, 3. E isso não junto, sucessivamente. Um fala, outro para, o outro fala, o outro para, daí o outro fala. Então, e só, e haja quem interprete. Se não tiver, mas não havendo intérprete, quem interpreta a língua, nenhum fala. Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Quer falar? Fala para você, não fala para os outros, não mostre a tua unção, né? Que você acha que é, olha, a minha intimidade com Deus. Não, queridos. Então fale consigo mesmo e com Deus. Fique calado na igreja. Na igreja alicerce, o pastor não gosta de ficar falando em língua. Tem um momento para falar em língua. A hora de falar em língua é na hora do louvor. Fique à vontade para falar em língua. Mas lembra, queridos, que a tua liberdade, queridos, né? Vai até onde começa do outro. Se você começa a falar alto, você começa a atrapalhar alguém falando, daí o que adiantou a tua liberdade? Então fala em línguas, fala de acordo proporcional àquilo que está sendo o volume, né, do louvor, de maneira que você não vai incomodar, não vai chamar a atenção, tirar a atenção de outra pessoa, né? Faça com entendimento. É só isso que o apóstolo Paulo está falando. É muita falta, muita meninice relacionada a falar em línguas, quer dizer, muita meninice. Eu já ouvi muitas vezes que pessoas falam, o pastor Júnior, por exemplo, não é baseado no Espírito Santo porque não fala em línguas. Não, Deus me levantou apóstolo sem ser baseado no Espírito Santo. É um entendimento, né? É meninice. Versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Profeta também, 2 ou 3, e os outros julguem se isso aqui é profecia de Deus ou não. Versículo 30. Se porém enviar revelação a outro em que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Presta atenção nisso, né? Tem uma igreja que um começa a profetizar, o outro interpela. Não, queridos, não. É ordem, tá? Então, profetizou, entregou a mensagem, cale-se. Deus deu a revelação para outro, o primeiro se cala, o segundo fala. Porque quem tem que falar é Deus, não sou eu. Amém, queridos? Não é você. A questão da profecia também tem ordem, tem decência. Tem muitos profetas que eles têm um erro muito grave mesmo. Presta atenção, talvez seja para você isso. Tem pessoas que elas profetizam e elas querem interpretar a profecia que Deus deu. Elas recebem a palavra de Deus, falam do jeito que Deus falou, e daí ela interpreta. Sabe por que ele falou isso? Por causa disso e disso e disso. Deus não mandou interpretar. Deixa essa interpretação para outro ou para a pessoa. Ou se Deus deu a revelação, mas não fale algo que você acha, porque você pode acabar com a fé de alguém. Se uma pessoa ela acreditar naquilo que está falando e aquilo não for o que Deus está falando para ela, que eles olhem o mal que você vai fazer para essa vida. Às vezes a pessoa tem um sonho, Deus fala em sonho, Deus fala em visão. Olha, eu vi isso, sabe por quê? Por causa disso, disso daqui. Não, esquece o sabe por quê. Somente fale o que você sonhou, somente fale o que você viu. E deixa a interpretação para a pessoa, para Deus ministrar através do Espírito Santo para a pessoa que ele deu. Amém, queridos? Ou então, se Deus deu a revelação para alguém, entregar. Isso é uma das coisas muito graves, porque a profecia é de Deus. E ela edifica. Aí o diabo ele entra fazendo o quê? Fazendo que a pessoa venha dar uma interpretação que ela acha. Para tentar anular aquele poder de Deus através da profecia. Então não faça, você profeta que está me ouvindo. Você tem uma visão? Tem. Fale a visão, só a visão. Só a visão. Eu tive um sonho, pastor. Então você fala, eu tive um sonho. Deus mandou te falar. Não. Fala, eu tive um sonho assim, assim, assim. Irmão, só estou falando o meu sonho. O restante com você. Não sei se é só um sonho. Faça isso aí, nós já lemos disso, né? Deus falando com os profetas no passado.
Aquele que tem um sonho, diga que tem um sonho, não fale que Deus mandou falar. Então, tenha sabedoria quanto a isso, queridos, tá? Não dê interpretação. Se a pessoa pergunta, o que você acha? Olha, eu acho que é isso, pode ser aquilo. Tudo bem, mas não dê uma interpretação como se você soubesse o que você está falando, se você não tem a direção de Deus. E isso é muito comum, eu falo isso para vocês porque é comum. A minha vida é fruto de profecias. Eu recebo muitas profecias. Pessoas recebem, Deus me mostra em visão, Deus fala comigo. E também fala para mim através de outras pessoas, para falar para outras pessoas. Mas eu também recebo profecias. Mas eu vejo muitas vezes, olha, eu vi isso, por causa disso e daqui. Não, deixa para lá, deixa que Deus vai ministrar no meu coração. O que você viu? Assim, então glória a Deus, eu vou colocar e apresentar isso diante de Deus. Amém, queridos? A não ser que alguém tenha e fale, olha, Deus mandou falar que é isso por causa disso, disso e daquilo. Amém. Aí sim, Deus mandou falar, tá tudo certo. Versículo 31 agora? Versículo 31, lê o 31. Viu? Porque todos podereis profetizar um após outros, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Sabe o que ele está dizendo ali? Eu não consigo ficar quieto, não, quando me tomou, eu não consigo. Não, queridos, isso é demônio. Olha o que está escrito, versículo 32, guarda isso na sua vida. Tá? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Deus não vai te tomar, queridos, vai tirar, acordar, o que eu fiz? Não sei não, queridos. Isso aí quem faz é demônio. É demônio que faz isso, queridos, tá? Isso é possessão. Agora o espírito, quando o profeta está profetizando, ele pode calar, ele pode controlar. Quando você está falando em língua, não consigo parar, eu tenho que falar desse jeito que eu não consigo. E, no mínimo, para não dizer que é demônio, é meninice. É ignorância, a pessoa está dizendo que ela não consegue, não, ela não quer parar. E daí está colocando isso na conta de Deus. Amém, queridos? Presta atenção no versículo 32, está escrito, isso aqui é para que você não seja ignorante. Tudo isso aqui no capítulo 12 começa falando, irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito aos dons espirituais. Vou ler de novo. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Não vai tomar ninguém, o Espírito de Deus não vai tomar ninguém, queridos, e vai obrigar a pessoa a fazer o que ela não quer. E não vai dar opção para a pessoa fazer também, poder parar ou continuar. Amém, queridos? Não é assim que funciona. Por que não faz isso? Versículo 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas. Só um pouquinho, filho, né? Então é um assunto aqui, né? Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Aí vem assim, versículo 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Aqui ela precisa estar conforme a lei. É o que eu comentei ontem, queridos, tá? Presta atenção. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Vamos entender, ler tudo isso aqui, aí eu vou explicar para vocês como que eu entendo isso aqui. Versículo 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Não é questão de cultura nem região, tá, queridos? De fato, isso aqui é literal. 38. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Não é proibido. Todo, porém, seja feito com decência e ordem. Então vamos entender da mulher. Vai falar mais ainda, tá, queridos? Mas vamos aqui, ó. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas. É mandamento, tá, queridos? Por que ela precisa ficar calada? Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, pastor, você está vendo, não pode ter pastora. Não, querido, você vê aí, não está dizendo mulher não pode ser pastora. Ela não pode ter autoridade de homem ser pastora de igreja, porque ela tem que ficar calada. Mas a mulher, ela tem autoridade para abençoar outras mulheres. Uma mulher sábia, ela pode ser pastora de mulheres. E isso sim, não pastora da igreja, pastora de mulheres na igreja. Pastora, ela é salva no ministério de mãe, ela ensina os seus filhos. Se ela se encontrar fiel, né, firme com Deus, ela tem autoridade para ensinar seus filhos, para ensinar as mulheres na fé. Nós vamos continuar, está falando aqui, mas vai falar mais sobre isso futuramente. Então, ou seja, a mulher ela não pode ter autoridade de homem. Ela pode ser pastora, mas não pastora da igreja sobre a vida de homens. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja.
Amém? No culto, na igreja. Então, o que a mulher pode fazer? Ela pode ensinar mulheres. Ela pode fazer reunião de mulheres, ela pode ensinar, pastorear mulheres, ajudar a pastorear mulheres, a serem, qual que é o principal fundamento da mulher? Serem tementes a Deus e submissas ao marido e criar seus filhos debaixo da palavra de Deus. É esse o ensinamento. Então, uma mulher de fé, que ela tem esse entendimento, ela vai passar isso para as mulheres. Amém, queridos? Isso aqui é bem claro para mim. E aquilo que o apóstolo está falando, ele está falando, olha, não é uma questão de região, tá, queridos? Ele fala assim, ó, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós ou veio exclusivamente para vós outros? Ou seja, de vocês a palavra, vocês fazem o que vocês querem? Não, ela não veio só para vocês. Então, se você se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. É claro que também existe exceção. Jesus falou que se vocês se calarem, as pedras clamarão. Quando o profeta não estava louco, não estava mais ouvindo a voz de Deus, Deus usou um jumento para falar com ele. Você lembra da palavra, do jumento de Balaão? Amém, queridos? Então Deus usa mulheres. A Bíblia fala que tinha mulher profetisa, A Uda, se eu não me engano, era profetisa, Então tem a Débora, que era juíza. Amém? Então, existem exceções biblicamente falando. Então, olha, se Deus levantou, paciência. Amém, queridos? Então, isso, você precisa cuidar disso, queridos, porque ministérios cujas mulheres estão à frente do ministério, não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Tem ministérios no Brasil que foram fundados por mulheres. Não só um, Tem um aí que o livro dela é mais importante que a própria Bíblia. Que as pessoas falam, se você não lê esse livro, que os líderes da igreja falam, eu já vi, tem na internet o vídeo. Se você não lê esse livro, você vai para o inferno, porque se você não lê, você não tem como você ser salvo. Sabe quem que eu estou falando, queridos? E é uma igreja cheia de seita e heresia, E ela passa como se ela soubesse em tudo de teologia, Mas na verdade eles invertem as coisas, muito ignorante. Aí ele diz, se alguém ou ignorar, também será ignorado, tá? Se alguém considera reconheça que esse mandamento é do Senhor que vos escrevo. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é questão de região, nem cultura, mas mandamento de Deus. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de Deus, o dom de profetizar. E não proibais de falar em língua. Então, não é proibido falar em língua, tá? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 15, a ressurreição de Cristo, Senhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverai. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Presta atenção nisso, queridos. Então, antes de tudo, essa é a mensagem que nós pregamos. Eu entreguei a vocês o que também recebi, tá? Que o Senhor Jesus morreu, ele morreu pelo quê? Pelo meu pecado, ele me comprou, ele pagou. O salário do pecado é a morte, então Jesus morreu em nosso lugar, ele pagou. E por isso ele se tornou pecado, por nós. Por isso Jesus ele foi pendurado no madeiro, está escrito, maldito todo que for pendurado no madeiro. Por isso Jesus, quando entregou seu Espírito, não foi ao céu imediatamente. Primeiro ele foi ao inferno. Por quê? Porque ele estava sobre ele a maldição de todos nós. Ele pagou o nosso preço. Isso é muito profundo, querido. Por isso Jesus desceu ao inferno e ele ficou 3 dias retido pela morte. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno e ele ressuscitou. Então, antes de tudo, eu entreguei que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou quando? 3 dias depois, segundo a Escritura. Essa é a base da nossa salvação e da nossa fé. Se creres no teu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sim, se confessar com a tua boca e crer com o teu coração. Aí depois aconteceu o quê? Versículo 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Por que chama de Cefas? Outro nome de Pedro. O Paulo sempre chamava ele pelo nome de Cefas. Versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Quando Jesus ressuscitou, então praticamente 500 irmãos viram Jesus comendo com eles, conversando com eles, até que ele foi assunto aos céus. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos.
E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque todos temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Vocês entenderem isso aqui, queridos? A gente tem que cuidar muito com essas doutrinas que fazem sentido, querido, né? E muitos crentes aderem, né? Eu estava comentando esses dias, testemunhando, que existe um livro, eu não lembro o nome do livro, eu li logo no início da minha conversão, era um best-seller de um pastor batista americano. E ele falava naquele livro, eu lembro que, né, muito conhecido aqui no Brasil, foi traduzido, eu não lembro o nome agora. Eu li muitos livros, né, naquele tempo. E no final ele dizia que quando Jesus ele ressuscitou, quando ele dizia para Maria, não me toque, porque ainda não foi para o meu pai, é porque ele estava em espírito. Ele ainda estava em espírito. Queridos, quando ele passou pela parede e entrou junto com os apóstolos, estavam reunidos, né, trancados, fechados num lugar, numa casa ali, aí ele apareceu no meio dos discípulos, né, ou seja, estavam todos trancados e Jesus apareceu ali no meio, não abriu porta, não abriu janela. Então eles falaram que era em espírito, e muitas pessoas aderiram a isso. Se Jesus estava em espírito, é porque ele não ressuscitou, é gravíssimo isso. Não é uma coisa simples. Amém, queridos? É tão sério isso que quando nós julgamos se a profecia é de Deus, espíritos e profetas, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o Espírito Santo, esse Espírito de Deus. Mas todo que não confessa ou fala que ele veio em espírito ou não fala que ele veio em carne, esse é do anticristo. Olha a severidade, a seriedade disso, queridos, tá? Então tem que se cuidar com essas pequenas doutrinas que até parecem importantes, parecem interessantes. O judaísmo na igreja é bonito, um castiçal. Já falei para vocês, querido, né? A menorá, a réplica da Arca da Aliança, tudo isso é bonito, queridos, mas isso é extremamente perigoso. Então cuida com isso. Aquilo que você vê da palavra que nós estamos lendo, é isso dessa maneira. O que você não fizer conforme aquilo ali, você tem que se preocupar bastante, cuidar se aquilo que está fazendo não vai ser nocivo à sua fé. Mas explicar e fazer com que as pessoas entendam isso. Para que elas não sigam você por religião, como se a religião fosse sua, como se a salvação viesse de você, como ele acabou de falar. Foi por causa para vocês que foi feito o evangelho? Foi de vocês para vocês? Não. É de Deus, para a igreja de Cristo. Então não mude, não criem doutrinas, não inventem coisas extra-bíblicas, né? Coisas que não estão escritas na Bíblia. Cuidado com usos e costumes, cuidado, queridos, né? Porque pode ser que alguém se escandalize. Se você tornar mais de escândalo coisas que Deus não pediu, queridos, você não está dificultando a salvação dos outros? E não é justamente o contrário que o apóstolo Paulo está ensinando? Ele mesmo também tem falhas. Eu sou falho, você também é falho. Porque ele podia, por exemplo, viver do financeiro da igreja, que ele diz que é lei e é direito dele, mas eu não quero fazer. Ele disse, eu não quero fazer. Ele não quer fazer, tudo bem, por causa de um orgulho, por causa de falar assim, olha, eu não quero fazer porque eu quero poder dizer que eu nunca peguei nada de ninguém. Mas não está pegando de ninguém, porque da igreja as pessoas, aí é o problema. Quando uma pessoa pensa fora daquilo que está escrito, ela está alterando outra coisa que tem um propósito isso. Por isso, porque muitos pastores, queridos, eles pedem ajuda para os membros, pedem ajuda financeira, eu digo, né? Eles estragam, queridos, o quê? A ordem, o natural da oferta e do dízimo. Quando a pessoa oferta, ela está ofertando a Deus. Quando ela dizima, ela está devolvendo a Deus. Ela não está dando pastor nem para ajudar a igreja. Quando a pessoa ela entende que ela está ajudando a igreja, ela quer o quê? Ela quer prestação de conta. Olha, eu paguei meu dízimo. Cadê? Cadê o meu dízimo aqui que eu não estou vendo? Não é assim que funciona, queridos. Não foi assim que foi a instituição do dízimo. Nós não administramos o que não é nosso, nós devolvemos para Deus e Deus vai cobrar dos líderes o que deve ser feito. Você tem que ser mandado para missões, vai ser mandado para missões. O que tem que fazer na igreja vai ser feito para a igreja. O que vai pagar a comida. Amém, queridos? Às vezes o pastor está sem comida em casa.
Aí vai fazer o quê? O dízimo não vai ter, eu quero que faça isso na igreja. Não, querido, o dízimo não é seu. Por causa de pensamentos assim, e de muitos pastores também, que, né, em vez de buscar em Deus, pedem, olha, eu estou precisando de ajuda. Não, querido, peça a Deus que Deus vai enviar, acredite que Deus vai enviar. Uma vez um pastor de um outro ministério, no início do nosso ministério, ele queria entrar no ministério. Aí, olha, pastor, não vamos fazer isso, vamos fazer campanha. Eu falei, não, se quer entrar, você vai entrar como membro, depois que você entender a maneira que a gente crê, aí quem sabe você pode ser pastor. Mas não pode fazer campanha? Não, só se Deus mandar. Mas como que vai sobreviver, então? Ele era pastor muitos anos, querido. E ele, na cabeça dele, não tinha jeito. Eu falei, irmão, nós vamos sobreviver dependendo de Deus, da fé. Não, mas então não quero entrar. Ele entendia que era uma oportunidade que ele tinha para ganhar dinheiro. Ele não fazia isso com má intenção, era a maneira que ele aprendeu. Não, eu vou sobreviver fazendo campanha. Se eu fizer campanha, não, queridos, não sou contra a campanha, queridos, tá? Mas qualquer tipo de campanha tem que ser direcionada por Deus. Raramente a gente faz uma campanha só se Deus mandar. E normalmente não está ligado à bênção financeira. Por exemplo, teve uma vez que Deus pediu para me levar água, eu levei no monte, consagrei no monte, entreguei na igreja. Não foi cobrado nada, olha, é tanto a água. Não. Cada um vai levar água, leva para sua família, leva para sua casa, foi consagrada no monte para que você beba. Foi uma direção que Deus deu, não foi algo que eu quis fazer. Muitas vezes a gente pega o olhinho é consagrado no altar, então a gente pega o olhinho, deixa ali no frasquinho. Quando vem o irmão pedir, não se é cobrado. Irmão, tá aqui, é o olhinho da igreja, leva para tua casa, leva para uma unção, para você ungir tua família, abençoar tuas coisas. Pode pegar. Quanto que é, pastor? Não é nada, é de graça. Por mais que tenha custado comprar um pouco a água, por mais que tenha custado um pouco comprar óleo, mas não importa. Você não vai vender um pouco, não é mercado, não é negócio. Amém? Então, quando as pessoas entendem isso, elas conseguem ofertar para Deus, elas conseguem fazer as coisas com gratidão para Deus. Mas como muitos pastores não entendem isso, eles estragam o povo. Aí vem uma pessoa, vai o pastor ali, acha bonito, ele vem e traz uma nota, olha aqui, ó, pessoal, vou prestar conta de tudo que entrou na igreja, tudo que foi investido. Ele acha que ele está fazendo bem. Não, ele está colocando um fardo sobre as pessoas do qual eles não foram chamados para ter. Deixa eu ver o que o pastor fez aqui, deixa eu ver. Nossa, nosso pastor é uma bênção, ele presta conta de tudo. Tá, mas Deus pediu para ele prestar conta? Ele pediu para você cobrar o teu pastor? E cadê a autoridade dele? Então ele não é autoridade na sua vida, ele é um funcionário seu. Vocês estão entendendo que isso é importância? Como que um filho vai cobrar o que o pai faz? Pastores são pais espirituais. Os filhos não têm direito de chegar, pai, o que você gastou hoje? Não, quero saber, cadê? Cadê o dinheiro? Não, queridos, isso não existe. Então você vê que é uma coisa, parece ser bonita, parece ser justa, parece ter aparência de humildade, mas na verdade é inversão. Você vê, o apóstolo Paulo também tem falhas. E claro que ele tem falhas. Ele não esconde falha dele. E eu também tenho falhas. Eu também não sou dono da verdade, falando, tudo que eu falar é verdade. Ontem mesmo que falou ali a respeito do que era? Que eu não... O véu da igreja, o véu das mulheres na igreja. Então, quando falou do véu, eu falei, olha, pessoal, o meu entendimento é isso aqui, mas eu não sou dono da verdade. O apóstolo Paulo falou, tem que usar véu, a mulher tem que usar véu na igreja, por causa dos anjos. Porque ela é a glória do homem, ela não é a glória de Deus, o homem é a glória de Deus. A mulher foi feita para o homem, ele falou isso, nós lemos ontem, querido, tá? Então ele falou, então por isso tem que usar véu na igreja. Eu entendo que a nossa cultura, né, ninguém usa véu, e lá eles precisam, aí eu entendo que é uma questão cultural. Amém, queridos? Mas tudo bem, não vou dizer que ele está errado, e eu estou certo. É uma interpretação, eu entendo que, eu não vejo como pecado a mulher não usar véu na igreja. Amém, queridos? Agora, se Deus colocar, eu coloquei já isso diante de Deus, ontem mesmo coloquei isso diante de Deus, no culto. Se Deus falar para mim, olha, eu quero que use véu, se não é pecado, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e vou ensinar, pessoal, Deus me falou e ministrou, é necessário usar véu. Mas se não é necessário, eu não vou falar. Amém, queridos? Só vou falar se Deus mandar falar, porque a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Então, eu não sou dono da verdade também. Versículo... Forte isso, né? Se Cristo não ressuscitou, olha, agora ele entendeu a seriedade daqui, ó. Então, se Jesus estava em espírito, por exemplo, né? Então, o que aconteceu? Nós somos tidos por falsa testemunha, então nós somos mentirosos, porque nós vimos Jesus. Vocês entenderam que uma coisa leva a outra? O Paulo, ele bobeou naquela questão ali de ontem que nós lemos, tá? E aqui, ó, aqui ele está falando bem claro. Então, se Cristo não ressuscitou, nós somos mentirosos. Porque nós temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Ou seja, se ele não ressuscitou, nós estamos mentindo que Deus fez algo que ele não fez.
Vocês estão entendendo a seriedade disso? É justamente isso que eu estava falando agora. Essas coisas pequenas, elas têm uma consequência grande ali na frente. Então tudo tem que ser feito com muito cuidado. Que nem essa questão do véu. Se é a vontade de Deus que tenha para nós hoje, gentios usem, as mulheres usem véu na igreja, então a gente tem que fazer, tem que obedecer e ponto final. Porque se é a vontade de Deus, sim. Então eu tenho receio, eu orei, né, eu coloquei isso diante de Deus ontem. Então, se é essa a vontade, Pai, me fala, porque eu não vou deixar de fazer sua vontade. Eu não quero prejudicar a sua obra, como é prejudicada aqui nesse exemplo, porque eu acho que não, eu prefiro que não. Não é o que eu prefiro, a igreja não é minha. Versículo 17, vamos continuar. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, está todo mundo em pecado e o salário do pecado é a morte. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Perecer. Não valeu nada dormir em Cristo, morrer por Cristo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tem uma religião que ela não acredita no inferno nem no céu, ela acredita que o inferno é a cova, né? Então, essas pessoas, segundo Paulo, são as mais infelizes dos homens. Você sabe do que eu estou falando, né? Uma religião grande hoje aí que tem no Brasil e no mundo. Cristo, as primícias dos que dormem. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Glória a Deus. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. E então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Glória a Deus. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente inclui aquele que tudo lhe subordinou. Vamos a Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Em todos. Amém. Queridos, vamos encerrar esse programa e vamos dar continuidade daí, tá? Eu vou gravar agora e daí você vai ver esse programa amanhã, tá bom, queridos? Por causa do horário, tá bom? Toma posse dessa leitura, faz assim com as suas mãos em forma de receber. Meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa teus filhos, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Eu peço que essa palavra venha entrar no coração, nas tábuas do coração dos teus filhos e na mente deles venha ser inscrita, Pai, para que eles venham tomar posse dessa palavra, dessa leitura que eles estão fazendo, Pai amado, com tanto amor e carinho, com tanta fome e sede de te conhecessem. Que o Senhor venha se revelar, Pai, e os teus filhos venham conhecer plenamente a verdade. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e até amanhã com o programa Alicerçados no Amor de Deus. Eu vou gravar ele agora, lembrar que amanhã vai ser gravado também, então vou gravar ele agora já e deixar pronto para você assistir aí na sexta-feira o programa, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe.